Bienvenido, Carlos. Es una alegría compartir este momento junto a vos y a todas las personas que puedan estar acompañándonos más tarde. Sé que tenés muchas actividades y responsabilidades, por eso te agradezco de corazón toda tu dedicación para conversar sobre este tema tan importante y dirigido especialmente a todos aquellos que todavía no conocen la doctrina espírita. Muy bien, uma satisfação imensa, Marcela, estar aqui para este colóquio e muito especialmente por isto mesmo, não? De hablar mais direcionado a las pessoas que não conhecem o espiritismo e temos a convicção de que o espiritismo les pode trazer muitos benefícios em el sentido del conhecimento, del porquê de la vida, de onde hemos venido, por que estamos aqui, para onde vamos, quais são nossas relações com Deus, nosso Padre, e com nossos hermanos, porque somos todos hijos del mismo Deus. Para quienes todavía no lo conocen, Carlos Campetti es director de la Federación Espírita Brasileira y coordinador del área de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional de la FEB. Administra en colegiado el Centro Espírita Sin Fronteiras con todas sus actividades virtuales. Es medium de psicofonía y conferencista espírita. Entonces, Carlos, te pregunto, ¿cuándo y cómo conociste la doctrina espírita? ¿Y podrías decirnos en algunas palabras qué efectos tuvo en tu vida? Bien. De los primeros recuerdos que tengo de mi vida, un niño, ¿no? Muy pequeñito, era mi papá sentado en la cama, leyendo el Evangelio segundo el Espiritismo. E ele escutava los domingos um programa, vivíamos em el campo, não, em el interior, pero ele escutava por ondas cortas, aquele entonces em la radio, uma rádio imensa com um dial, não todo anual, para escutar programa espírita que entrava por esta rádio todos os domingos. Pero minha mamãe era católica. E meu papá nunca le impuso nada de religião, não? E nem ela, meu papá. Muito respeito em relação a isso. E entre 9 e 10 anos, fui a viver um ano com a tia, irmã de meu papá. Ela era evangelizadora, me levou à evangelização. Ela espiritista convencida, tinha alguns livros de André Luiz, tinha os livros de Kardec, e assim o evangelho em hogar, puntualmente todas as semanas. E então me levou à evangelização, me prestou os livros para ler. Com 10 anos comecei a ler os livros de Kardec e alguns de André Luiz que ela tinha. Um ano depois, volto a casa. Volvi a minha casa e lhe comentei minha mamá, porque meu papai era autônomo, tinha caminhões e viajava muito. E então não tinha um ingresso mensual. Para comprar as coisas, tínhamos que juntar dinheiro. Minha mamá vendia as coisas que meu papai às vezes deixava aí, como coisas para construção e tal, madeira, não? Essas coisas que ele traía. E eu, então, lhe pedi, mamá, junta um dinerito porque quero comprar os livros que a tia tinha, que quero ler-los. E ele, então, foi, não, juntando o dinheiro. Passado um tempo, me disse, hijo mío, tenho o dinheiro. E aí fomos a uma cidade vecina, porque não havia centro espírita na cidade onde vivíamos, e lá muchachita era um armáriocito assim, com livros, não? Estas estantes que é vidro arriba e abaixo madeira, não? Muito simples. E eu comecei a agarrar os livros e pôr sobre era como se fosse um palco aí, não? Em el centro, que havia um elevado, onde havia a mesa, não? Para as conferências e tal. E ella quedando espantada, eu não me di conta, não? De repente ela me pergunta, pero você está poniendo muitos livros aqui, não? E eu lhe dije, esté tranquila, eu estou fazendo contas. Por isso te pergunto sempre o valor, porque estava fazendo de cabeça as contas, não? De quantos livros podia levar. E aí, quando, então, aí eu pensava que ia ter que guardar todos outra vez. Então, eu estava sacando livros. Quando eu terminei, ella hizo las cuentas y le pagamos, ¿no? Porque mamá me había dicho cuánto dinero había. Y ella dijo así, nunca he vendido tanto libro para una única persona. Ay. Entonces monté una pequeña biblioteca con todo lo que ella tenía de la FEB.
porque o símbolo da fé me atraía. Eu não sabia nada da fé, pelo símbolo da fé me atraía, não? E comprei todos os livros que tinha de la fé aí, alguns outros. Comprei o livro de los Espíritos na tradução de Herculano Pires, foi a primeira que he leído. E me fui a casa, não, com aqueles livros, e comecei a ler. E minha mamá, sabendo do interesse, quando venia alguém a vender em la puerta, não? Ella comprou uma vez um livro assim todo, com a codificação toda de Kardec, que foi o que meu papá passou a ler depois, não? Ah, Porque ele tinha muita dificuldade. Não furo, nunca foi a um cole, não? E aprendeu a hacer contas e a ler com seu hermano mais velho, que ah, foi o único da família que foi ao cole em aquele entonces. Depois outros foram a estudar, os mais novos, não? Pero mi papá quiso e não pudo porque a família era grande e tinha que trabalhar. mm, Era o que o papá le dijo a ele, não? E então, mais tarde, ele já passado os 50 anos, então começou a ler outros livros também, además do Evangelho segundo o Espiritismo. E, bueno, para cerrar esta questão, quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, foi um senhor aí nesta pequena cidade, quedou 2 dias aí para hacer um curso de parapsicologia para nós outros. ujú, E eu me inscrevi, queria ser um curso de parapsicologia, todo o que aparecia queria conhecer, não? E, bueno, ele era protestante, pero discípulo do padre Quevedo, que era católico. E era muito interessante esta combinação, não? De ele, protestante, pero seguindo ao padre católico em la parapsicologia. ujú. E, em realidade, deveria de haver posto o nome do curso de Combate ao Espiritismo, que, em realidade, a gente na cidade não sabia o que era. Nós éramos a única família espírita em la cidade. Não havia nenhuma mais. Pero depois que ele hizo o curso Combatendo o Espiritismo, começaram a aparecer outras pessoas interessadas. Então, mira que coisa, não? Ele domingo terminou o curso dele. Eu chego a casa, quase a hora do almoço, e meu papai estava aí que havia chegado de viagem. Então, eu le fui a ele, impetuoso, jovem, não? Ele disse, papai, eu não sei se vou ser espiritista. Ele me mirou, não, um pouco assustado e respirou para lá, pero eu estava tão afligido, não, que ele disse, pero antes de tomar a decisão, eu vou ler toda a obra de Kardec, porque hasta agora estou leyendo assim muito a los saltos para poder decidir. Porque se Kardec escreve como este homem nos apontou aí em el curso, Kardec é um louco, não? Então vou lerlo todo para ver como é. E meu papá simplesmente me mirou e disse, haga isto, hijo mío. Da sabedoria, não? Que Buen já traz consejo. outras encarnações incluso. Haga isto, hijo mío. E eu comecei a ler Kardec e vi que o homem era um mentiroso, não? Que ele me perdone, pero é um hecho, não estou mentindo. Ele sim, agarrava tramos de Kardec, saltava tramos com o livro aberto e leía e quedava todo incoerente. Não fazia sentido, porque ele salteava os pedaços que dariam coerência. Isto é mala fé, é enganar a la gente. Bueno, entonces soy espiritista hoy para concluir por convicción. E não porque mi papá era, mi mamá era católica. A los 10 anos, quando volvi, entonces 11 anos já tinha, volvi para casa, não? Pedi a papá para implantar o evangelho. Ele concordou e começamos o evangelho. A partir de então, minha mamá não foi mais à igreja, salvo para matrimônios, quando era invitada, ou para bautismos. Porque o evangelho entrou dentro do lugar e se sentiu satisfeito e se hizo espiritista também. Interesante la historia, muy linda. Es lindo conocer tu historia. Y para quienes todavía no tengan conocimiento, Allan Kardec fue el codificador de la doctrina espírita, ¿no? Entonces, Carlos te preguntó, ¿somos realmente espíritus inmortales? ¿Y por qué deberíamos creerle a Allan Kardec? Porque, Uhum. como te pasó a vos, ¿no? Alguien puede suponer que fue una idea de él, una creencia, o que sacó una conclusión a la ligera. Muito bem. Devemos de estar atentos, não? E tu dijiste, Kardec é o codificador. E alguns, incluso um biógrafo, põe Kardec como fundador do espiritismo. Ele não aceitou este título. Ele se autodenominou codificador, porque ele dijo que os livros não eram de ele, eram de los espíritos. Lógico que ele trajo uma contribuição, pero humildemente. Estou leyendo
¿no? Cíclicamente, todos los días leo un poquito de Allan Kardec, ¿no? No es por fanatismo, es por convicción. Porque cada vez que leio, encontro coisas que me haviam passado e tal, e vou não, apontando o que puedo e tal. E agora mesmo não estou lendo obras póstumas outra vez. E aqui há momento em que ele comenta a respeito, não, de que ele se autodenominou codificador, porque a doutrina é de los espíritos. E é o espiritismo uma obra conjunta de los desencarnados com los encarnados. Porque o espiritismo nos aclara que não há muertos. Em el sentido filosófico, lo que muere es el cuerpo físico, en términos incluso científicos, ¿no? Pero el espíritu sigue. E em términos filosóficos, por lo tanto, não há la muerte. Porque lo que muere es el cuerpo para transformarse dentro de las leyes naturales. Pero el ser creado por Dios, que es el espíritu, este es inmortal. E isto é uma questão lógica. Allan Kardec examina as opções que tem a humanidade em relação ao assunto. Não, uma das opções é a nada. Não há nada, não havia nada antes, não há depois. Então, explícame por que a vida. Explícame por que tenho que ser bueno. Justifícame se não há nada depois. Por que eu tenho que fazer algo de bueno para a humanidade? Se dentro de, bueno, 60, 80 anos, ou a média está mais ou menos em 79 anos, não, de vida em el mundo, eu vou desaparecer? Então, eu vou querer aproveitar o máximo todo aqui, não, e preocupar-me com os demais. Isto é um problema de eles. Então, o egoísmo e o orgulho tendria que prevalecer. Pero o Espiritismo nos aclara que não é assim. Então, não há esta questão da nada. Isto sí que é uma criação nossa. Ah, pero se aprende sobre Deus por educação. Não, não é verdade. Porque as tribos antiguas já tinham respeito, ¿no? A algo que eles não entendiam, pero tinham respeito. La aceptación de Dios es algo innato en nosotros. La creencia de que Dios no existe es que es una enseñanza que se da por elucubraciones, por razonamientos, por hablar con personas que no creen, pero no hay como justificar la propia vida, diciendo que no existíamos antes y que no vamos a existir después de una vida de, en media, 80 años, vamos a poner. Bueno, la otra sería la cuestión del panteísmo. Nosotros somos como partículas de un todo que cuando venimos a la vida salimos como una parte que sale de este todo, pero cuando morimos volvemos a este todo. Es más o menos como la nada, porque ¿cuál es la diferencia? No existimos propiamente, ¿no? Salvo ligados a un todo. Esta doutrina casi já não existe mais e também o número de los ateístas ou de los que não creem em nada por filosofia é muito pequeno no mundo hoje. É muito pequeno, ¿no? Bueno, pero hay outras duas vertentes de los espiritualistas. Hay el alma, pero foi criada em el momento da concepção del cuerpo. Católicos, protestantes, ¿no? Muitos pensam desta forma. Normalmente, as filosofias fundamentalistas pensam desta maneira, né? Fomos criados junto com o corpo físico. E quando morrer o corpo, seguimos vivendo, pero com destino certo. Ou vamos ao céu ou ao inferno. Para algumas linhas do protestantismo, nós vamos dormir hasta o dia do juízo final. Bueno, nós temos evidências de que não é assim. Explícame como é que Deus cria pessoas para morir-se a los 3 anos e não tiveram um momento que não foram de dolor em la vida. Há situações assim? Como se justifica que nazca um ninho que se senta delante de um piano sem haver aprendido nunca e de repente sale com Mozart, é uma coisa... ¿De onde vem isto? Ah, está em el inconsciente coletivo. Espera que talvez não sepa de lo que estás hablando. O inconsciente coletivo foi criado por Jung, que hizo um trabalho na psicologia magnífico, que necessitamos conhecer a Jung, ler,
¿no? La psicología interpersonal de las relaciones y del entendimiento, ¿no? Pero Jung tuvo dificultades. Ele era discípulo de Freud. Ele tenía, y era evidente las manifestaciones, y él fue a hablar con Freud sobre esto, está registrado. Y Freud le dijo que si fueran a aceptar este tipo de fenómeno, tendría que repensar todo lo que habían hecho hasta entonces. Y por cuenta de esto se quedó así, pero Jung se alejó de Freud y fue más para esta psicología transpersonal, pero arbitró en un dado momento como explicación. Es una idea de él, muy diferente de Allan Kardec, que no arbitró nada. No fue Allan Kardec que pensó que los espíritus se comunican. Ele se surpreendeu incluso quando se manifestaram eles dizendo que eram espíritos, porque ele não havia pensado nisto. Ele era magnetizador, era um cientista, um científico de seu tempo, e ele queria entender o fenômeno. E quando foi aí haver movimento das mesas, quando lhe han dicho incluso que as mesas se moviam, ele dijo, bueno, esto es naturalíssimo, porque por el magnetismo podemos magnetizar um objeto e hacerle moverse. Ele já havia passado por esta experiência. Pero depois vieram a dizer-lhe que as mesas respondiam perguntas inteligentes. Ele, opa, pergunta inteligente? Eu não vou aceitar isto mientras não me provem que a mesa tem nervios para sentir e cérebro para pensar. Ele não aceitou. Era um homem lógico. Não fazia sentido por o conhecimento que tinha hasta entonces. Pero quando foi aí, viu que não era a mesa que respondia, que a mesa era um instrumento, que havia uma inteligência por detrás, porque as respostas eram inteligentes. E usou um axioma da ciência para isto. Não há efeito sem causa. E ele deduz com os espíritos. Não há efeito inteligente sem causa inteligente. Mira que usou o próprio axioma da ciência, não para evidenciar. E desta maneira, então, Allan Kardec é o codificador, porque a doutrina é de los espíritos. Um trabalho conjunto entre os desencarnados e os encarnados que servem de intermediários e de organizadores da ideia para os livros. Foi o que hizo Allan Kardec e contou com o apoio em aquele entonces que não havia internet, que empezava o telégrafo a cabo, o telégrafo a distância a cabo, que começou naquele entonces. En este período, ele tuvo comunicação com mais de 1000 centros espíritas de França e do mundo. Em los escassos 15 anos que trabalhou para a codificação do espiritismo, ele recebia informações e justamente estava aqui em lo que estou leyendo en este tramo, trato outra vez, de que ele tinha a reunião de las informações que vinham de todo o mundo sobre o espiritismo. E ele veia a tendência das coisas. Em 10 anos, o espiritismo deu a volta em el mundo. Não havia nada que havia hecho isto hasta entonces, porque atendia às necessidades de la humanidade neste momento, por lo menos de uma boa parte. Hubo los que resistiram e há los que resistem hasta hoje. E se tu estás escutando e eres um de aqueles que dizem, eu não creio, eu te vou dizer que concordo contigo, eu tampouco creio. Não creio mesmo. Eu não creio que existem os espíritos, eu não creio em Deus. Não creio em nada disto. Nem creio que os espíritos se comunicam. ¿Sabe por que eu não creio? Porque eu sei que eles fazem isso. Eu estou convencido de que Deus existe. Eu não necessito crer. Estou convencido. Eu não logro explicar o universo sem Deus. E a ciência está chegando cada vez mais cerca. Já há científicos que se atrevem a escrever que também não pode explicar o universo sem que há uma inteligência suprema, que é a definição que os espíritos dão de Deus em o livro dos espíritos. Leia. Não te estou invitando a ler para que te conviertas em espiritista. Nós não temos esta preocupação. E sabemos que nem toda a humanidade vai ser espiritista. Nunca. Pero, como o espiritismo trata de las leyes naturales, de las propias leyes divinas, todas as religiões chegarão aí, se querem persistir, porque senão quedarão anquilosadas, ¿sabe qué es? Viejas, ultrapassadas e perderão seus adeptos.
está ocurriendo hoy. Allan Kardec incluso nos reta a examinar cuál es la que lleva razón, la que crece o la que disminuye. Observen lo que está pasando hoy. Y el espiritismo no está como disputa entre las religiones, porque también el espiritismo no puede ser visto como religión en el sentido común de la palabra. Allan Kardec también lo trata, ¿no? Pero esto creo que vamos a abordar un poco después, ¿verdad? ¿O No, puedo está hablar? bien. Podés hablar, podés cambiar. Sí. Entonces, es muy importante aclarar, ¿no? Este punto. Aí alguém pode dizer, pero tu eres, eres brasileño e o espiritismo em Brasília é uma religião. Não, isto pode ser para algumas pessoas que são adeptos, que vieram. Aqui temos um processo que há que examinar. Se tu lês o livro dos Espíritos, talvez não percebas muito isto, pero se lês o Evangelho segundo o Espiritismo, vas a ver um linguagem muito católico. Porque os espíritos que se comunicavam eram obispos, eram curas de la igreja, não? E eles traíam suas maneiras de... E Kardec não ia poder estar alterando, porque seria adulterar a comunicação. Então, puso como eles disseram, desciam de las verdades espirituais, que agora eles descobriam o mundo espiritual, pero com um linguagem aún muito católico. Como Deus castiga, como... Pero en el propio espiritismo, vas leyendo el conjunto e entiendes que Deus não castiga. Que esta é uma posição de aquele espírito. E Kardec dijo que uma das primeiras coisas que ele descobriu em contato com os espíritos é: os espíritos não sabem tudo. Dos, os espíritos são nós outros do outro lado. Três, nadie se convierte em santo porque se murió, ni em sábio. Sigue igualito como era. Quatro, que os espíritos também têm opinião personal, que há que estar atentos a isso. E por isso criou um controle, o controle universal da enseñança de los espíritos, em que ele recebia de todos os lados e chequeava para ver o que havia de coincidente e o que era lógico, passando todo por la razão, razonando sobre todo, investigando. E os espíritos lhe alertam: não acepte porque é uma comunicação de um espírito. Verifica se é coerente, se hace sentido, se agrega, se amplia o conhecimento. Porque há espíritos que hablam conforme podem, conforme sabem, e a vezes mentem, porque não estão aún sintonizados com os propósitos do bem. Há espíritos livianos, sim, há, como há homens livianos. Assim que nós traemos, quando vamos para allá, seguimos igual, e quando reencarnamos, reencarnamos como somos. Exactamente. E há muita gente que hoje se aproxima do espiritismo trayendo todos os ranços da religião do passado, todos os hábitos que chamamos atávicos, não? Sí. Da religião anterior. Então, vêm querendo fazer substituições, não cambios internos, querem substituir o externo. Substitui a religião por el centro espírita, o templo, não, de religioso suyo por el centro espírita. Substitui o palestrante ou o presidente del centro por el cura. E assim sigue sendo substituições. Não pensa racionalmente isto, pero lo hace. Então, alertamos, eu tenho responsabilidade, um equipo imenso trabalhando em Brasil, em el área de estudo do espiritismo, e tratamos isto com frequência para eles. Duas coisas que há que aclarar muito objetivamente. O espiritismo não substitui as outras religiões. Allan Kardec dijo que a pessoa pode seguir católica, maometana, budista, protestante ou incluso ateu e estudar o espiritismo. Porque o espiritismo não está preocupado com isso. E os espiritistas não devemos preocupar-nos com isso. Não se deseja que a gente seja espiritista, pero que a gente seja melhores pessoas a cada dia. Porque aí a humanidade cresce, se desarrolla e vai superando suas limitações, porque os dois grandes problemas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. Observen, donde el egoísmo y el orgullo dictan las relaciones, las construcciones de las instituciones, hay siempre problema. Siempre. Sí. Siempre. Entonces hay que desarrollar la fraternidad, el respeto de unos por los otros.
e de entender que muitas vezes necessitamos sacrificar lo personal, e é o que Allan Kardec põe aqui. Ele disse assim, eu não me preocupava, trazemos um mensagem que ele dá logo que desencarna, que está em Obras Póstumas. Eu não me preocupava quando atacava a mim mesmo, porque eu havia renunciado à personalidade. Ele se chamava Hipólito Leão Denis Arrivai. Quando você pergunta quem eres tu, Marcela vai dizer, eu sou Marcela Esteves. Me pergunta quem eres tu, eu digo Carlos Campetti. Pero que és tu? Ah, bueno, esta outra coisa. Eu não posso dizer que sou Carlos Campetti, porque eu não sou uma essência espiritual. Pero qual é o nome meu? Bueno, já tive quantas reencarnações. Eu devo de haver tenido unos 100 nomes diferentes. Qual de ellos prevalece? Lo que eu deje prevalecer. Se eu agora trabalho para Carlos Campetti, vai prevalecer Carlos Campetti e eu pierdo a reencarnação. Porque não estou aqui para cultuar minha personalidade. Estou para desenvolver minha essência espiritual, lo que sou de hecho. E Allan Kardec lo entendeu. Tanto é que quitou o nome Hipólito Leão Denis Arrivai, com el qual firmou as obras que ele escreveu e foi premiado, incluso em França. Era um nome conhecido na sociedade. E renunciou a este nome para poner Allan Kardec em la obra de los espíritos para que não se confundiera la obra com la persona. Mira a consciência deste homem. Aí está, então, lo que podemos compreender de Allan Kardec como codificador do espiritismo e não como fundador. O espiritismo não tem fundador, por lo tanto não tem dueño. Se alguém vas a um centro espírita ou algum sítio e encuentras a persona aí actuando como se fora doña do espiritismo, não está sendo espiritismo e nem é espiritista. E se tu entras aí, ele atua como um religioso que está recebendo a gente para a congregação religiosa, também não entendeu a proposta, porque esta não é a proposta. ¿Y cuál es el verdadero objetivo de esta doctrina? ¿Y cómo se reconoce entonces al verdadero espírita? Muito bem, excelente, Marcela. Haces umas perguntas excelentes. Mira, o verdadeiro objetivo do espiritismo é colaborar para o surgimento, a construção e o firmar del hombre de bien em la sociedade. Este é o verdadeiro objetivo. Que todos seamos pessoas de bien, que a pessoa esteja sujeita e entregada ao trabalho do desenvolvimento da essência espiritual. El hombre de bien es el que tiene convicción de que Dios existe, de que fuera de la caridad no hay salvación,